Em meio a um inverno implacável, a tribo enfrenta a fome e a dúvida. Um velho guerreiro, desacreditado pelos mais jovens, decide liderar sua última caçada. Ao lado da neta leal e de um caçador arrogante, ele enfrenta a floresta gelada até descobrir que não estão sozinhos. Nas sombras, uma fera lendária os observa. E quando o caçador se torna a presa, o destino de toda a tribo dependerá de uma escolha que mudará tudo. O vento entrava pela caverna como uma lâmina fria, fazendo dançar as chamas das tochas e o medo nos olhos da tribo. As peles rangiam quando alguém se movia, e cada barriga vazia respondia com um ronco grave, lembrando que a neve lá fora havia tapado as trilhas da vida. Na penumbra, o velho Aruk estava sentado junto ao fogo, as mãos estendidas como quem oferece e recebe ao mesmo tempo. Suas cicatrizes contavam histórias que muitos já tinham esquecido. Seus olhos, porém, ainda enxergavam caminhos. Os jovens cochichavam. Para eles, Aruk era lembrança, não solução. A força é o que salva, murmurou um, afiando a lança. Aruk ouviu, mas não discutiu. Ele conhecia o peso das palavras e o silêncio das noites longas. Sabia que uma decisão precipitada podia custar mais do que o inverno. Cara, sua neta, aproximou-se com passos cuidadosos. Trazia um cobertor e uma pergunta no olhar. Avô, a caça vai voltar? Aruk tocou o ombro da menina com uma ternura discreta e respondeu apenas com um aceno que parecia prometer. Enquanto houver fogo, haverá caminho. Lá fora, o céu ruía em branco. O vento trazia estalos distantes, como ossos se partindo. Dentro, o conselho se inquietava, contando peles, pedras, flechas e dias. O inverno não espera por coragem. Exige sabedoria. Aruk se levantou devagar, sentindo o estalo dos joelhos, mas firme como uma árvore que já viu muitas tempestades. Percorreu com os olhos as paredes marcadas por pinturas antigas, caçadores, presas, luas, mãos vermelhas. Eles nos olham, pensou, e perguntam se ainda lembramos. A fome tinha pressa, a tribo, não. Entre uma e outra, morava a decisão. Aruk inspirou, deixando o ar gelado queimar por dentro, e falou pela primeira vez naquela noite. Há caminhos sob a neve. Precisamos escutar o chão. As vozes cessaram, o fogo estalou. E no silêncio seguinte, algo se moveu não lá fora, mas dentro de cada um. A última caça ainda não começara, mas já chamava pelo nome do velho guerreiro. Ao amanhecer, ele pediria ao conselho a chance de guiá-los mais uma vez. O amanhecer chegou silencioso, como se até o sol tivesse medo de atravessar o véu da neblina. Dentro da caverna, o fogo já era apenas brasas, e as sombras dos anciãos se estendiam pelas paredes de pedra. O conselho havia sido chamado. Aruk entrou devagar, apoiado em sua lança gasta pelo tempo. Cada passo ecoava como lembrança. Os mais jovens ergueram o queixo, alguns em respeito, outros em desafio. Thoran, o caçador mais impetuoso da tribo, já o esperava com olhos faiscando. O tempo do velho já passou, disse Thoran, batendo sua lança no chão. Se não conseguimos caça, não é porque não tentamos, é porque seguimos líderes que já não têm forças. Um murmúrio se espalhou. As palavras encontravam eco em alguns corações. Aruk não respondeu de imediato. Olhou para cada rosto, como se buscasse as marcas deixadas pela fome. Em seguida, pousou os olhos em Cara, que apertava as mãos no colo, lutando contra a vontade de falar. E então ela se ergueu, com a coragem que parecia vir não de sua juventude, mas das histórias que ouvira desde criança. Ele já guiou caçadas quando você ainda não sabia sequer segurar uma pedra, disse Cara, a voz firme. Ele conhece a floresta, o vento, o silêncio da neve. Se alguém pode nos salvar, é ele. O conselho se agitou. Alguns concordaram com um aceno tímido, outros, em silêncio, esperaram. O fogo estalou, como se a própria caverna aguardasse a resposta. Aruk respirou fundo. Sua voz saiu firme, grave, carregada de lembranças e de futuro. Não peço honra, peço apenas a chance de guiar uma última caçada. Se falhar, retiro-me para as sombras. Mas se vencermos, a tribo terá alimento e esperança.
O silêncio caiu como pedra. Os anciãos trocaram olhares pesados, e por fim, o mais velho deles ergueu a mão. Que seja, disse, a última caçada será sua. O fogo crepitou mais alto, como se celebrasse. Cara sorriu aliviada. Toran, porém, apertou os punhos. Para ele, aquela decisão não era vitória, mas desafio. Do lado de fora, o vento assobiava entre as pedras. E enquanto a tribo se dispersava, Aruk sentiu em seu peito a chama de algo que não sentia há muito: propósito. A decisão estava tomada, e quando a aurora voltou a atingir o céu de cinza e vermelho, Aruk já se preparava. O velho guerreiro caminhava pela caverna com passos calmos, recolhendo os poucos pertences que ainda carregavam lembranças de glórias passadas. A lança de ponta lascada, o colar feito de presas antigas, a pele gasta que o aquecera em muitas jornadas. Cara o observava com olhos atentos, absorvendo cada gesto como quem aprende um ritual sagrado. Avô, por que levar esta lança se há outras mais novas? Perguntou curiosa. Aruk sorriu de leve. Porque ela já conhece o peso da batalha, menina. As armas também guardam memória. Enquanto isso, Toran afiava a própria lâmina, lançando olhares de desprezo ao velho. Sua juventude queimava em impaciência. Ele não queria seguir, queria liderar, mas o conselho havia decidido. E isso o consumia. Logo, o grupo partiu. O frio lá fora mordeu a pele como fera invisível. Cada sopro de vento arrancava suspiros e força, fazendo a neve subir em redemoinhos. A floresta adiante parecia uma muralha branca, misteriosa e silenciosa. Aruk andava à frente, firme apesar dos anos. A cada passo seus olhos examinavam o chão, as árvores, o ritmo do vento. Ele não via apenas o presente, lia sinais invisíveis que só os velhos conheciam. Um galho quebrado, uma marca na neve, o silêncio repentino dos pássaros. Escutem o chão, murmurou, agachando-se. A terra sempre fala. Cara repetiu o gesto, curiosa. Toran bufou, impaciente. Palavras de um velho cansado. O que precisamos é de velocidade, não de escutar o vento, disse, avançando. Aruk não respondeu. Apenas se levantou, ajustou a pele sobre os ombros e continuou em frente, guiado por algo que não era força, mas memória. E assim, entre o sopro gélido e o silêncio pesado, a tribo avançou para dentro da floresta, sem saber que cada passo os levava não apenas à caça, mas também ao encontro de algo muito mais perigoso. A floresta os recebeu como um templo silencioso. Troncos cobertos de gelo se erguiam como colunas antigas, e o chão branco escondia armadilhas invisíveis. O vento cessara, mas o silêncio era ainda mais pesado, como se cada sombra observasse a passagem do grupo. Aruk caminhava na frente, atento. De tempos em tempos parava, tocava a neve, examinava galhos quebrados. Seus olhos cansados enxergavam o que os outros não viam. Ele apontou para marcas leves, que se cruzavam diante deles. Estas pegadas, murmurou, foram cobertas pela neve durante a noite. A caça está perto, mas não onde parece estar. Toran riu com desdém. Pegadas apagadas? Isso não é pista, é ilusão de velho. Ele avançou, firme, e quase caiu em uma fenda escondida sob o gelo. Cara gritou, correndo para segurá-lo. O chão cedeu, mas apenas parcialmente. O jovem conseguiu se salvar por pouco. Aruk se aproximou em silêncio. A pressa é inimiga da vida, disse. Apenas. Toran desviou o olhar, vermelho de raiva e vergonha. A caminhada seguiu, mais lenta agora. Cada passo era medido, cada respiração parecia ecoar entre as árvores. A neve, antes apenas obstáculo, tornava-se inimiga. O frio mordia e o cansaço se espalhava nos corpos. Foi então que Aruk parou de súbito. Agachou-se, passando a mão pela neve, e mostrou à tribo uma marca profunda. Aqui passou fera grande, muito grande. Cara se inclinou, olhos arregalados. Que animal pode deixar um rastro assim? Aruk demorou a responder. Seus olhos buscavam o horizonte entre as árvores, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Tigre dente de sabre.
Um silêncio pesado caiu sobre todos. Até Torã estacou, o rosto antes arrogante agora tenso. O nome daquela criatura trazia lembranças de caçadas sangrentas, de guerreiros que não voltaram. Aruk, porém, não recuou. Se ele está por perto, significa que há caça também. Onde há predador, há presas. Mas devemos ter cuidado. A floresta, como se entendesse a revelação, pareceu encolher ainda mais no silêncio. Os galhos estalaram ao longe, e um sopro de vento trouxe consigo o cheiro de algo desconhecido, metálico, como sangue congelado. Kara olhou para o avô, buscando segurança. Thoran apertou a lança, o orgulho travado pelo medo. E naquele instante, todos perceberam. A última caçada não seria apenas por alimento. Seria contra um inimigo que os caçava nas sombras. A palavra tigre dente de sabre ainda ecoava na mente de todos quando o grupo voltou a caminhar. A floresta, antes apenas fria, agora parecia viva, respirando junto a eles. Cada estalo de galho soava como um rugido contido. Cada sombra projetada na neve lembrava garras escondidas. Aruk seguia em silêncio, os olhos atentos a cada sinal. Tocava o solo, farejava o vento, lia a floresta como quem lê um livro antigo. Kara o acompanhava de perto, imitando seus gestos. Thoran, porém, mantinha a lança erguida, o corpo tenso, como se estivesse pronto para atacar qualquer coisa que se movesse. De repente, Aruk ergueu a mão, mandando todos pararem. Agachou-se e apontou para marcas na neve. Não eram pegadas comuns. Formavam círculos, voltavam sobre si mesmas. Ele está nos rondando, murmurou. Não caçamos o tigre, ele caça a nós. Um arrepio percorreu o grupo. O silêncio se tornara pesado demais, quase insuportável. Kara apertou os punhos. Avô, ele sabe que estamos aqui? Aruk assentiu, sem hesitar, e já faz tempo. Um rugido distante quebrou o ar, grave, profundo, vindo de algum ponto além das árvores. O som vibrava no peito, como trovão preso na terra. Thoran não conteve o impulso e deu 2 passos à frente. Se ele nos observa, devemos atacar agora, bradou, a voz nervosa. Aruk se manteve calmo, a mão erguida em recusa. Não, o tigre não é como os cervos. Ele espera, escolhe o momento. A pressa nos entrega, o silêncio nos protege. Kara olhou para Thoran, quase implorando que obedecesse. Mas o jovem apenas rangeu os dentes, humilhado pela prudência do ancião. Ao longe, outro rugido ecoou, mais próximo. O vento trouxe com ele um cheiro metálico, pesado, que queimava o nariz, sangue fresco. Aruk fechou os olhos por um instante, compreendendo. Ele matou. A caça por perto. A tensão subiu como a maré. Não estavam apenas no caminho de um predador, estavam no coração de sua caçada. E enquanto a neve continuava a cair, cobrindo rastros e esperanças, o grupo seguiu, sabendo que cada passo adiante era também um convite ao encontro inevitável com a fera invisível. O cheiro de sangue ainda estava no ar quando Aruk parou diante de uma clareira coberta de neve. Árvores retorcidas a cercavam como guardiãs silenciosas, e no centro, manchas escuras marcavam o chão branco. Restos de uma presa jaziam ali, despedaçados pela força do tigre, ossos quebrados, carne espalhada. O silêncio agora era sepulcral. Aruk ergueu a mão, pedindo cautela. Ele está perto. Talvez nos observe neste instante. A voz do velho saiu firme, mas baixa, como se não quisesse acordar a própria floresta. Kara respirava rápido, os olhos presos nos rastros que sumiam em direção ao norte. Ela sentia o coração bater como um tambor. Thoran, por sua vez, não suportava mais a espera. Apertou a lança com força, os músculos tensos. Já sabemos onde ele está. Por que não atacar agora? Rosnou. Aruk o encarou com calma. Porque ele espera exatamente isso. A força é dele, Thoran. O que nos resta é a astúcia. Mas o jovem não quis ouvir. Com um grito impulsivo, correu em direção aos rastros, avançando pela clareira. O som ecoou como desafio. Kara gritou. Thoran, não! Mas era tarde.
Do alto das árvores, um rugido partiu o ar. O tigre dente de sabre surgiu em um salto, sombra dourada contra o branco da neve. Suas presas brilhavam como lâminas, e seus olhos eram fogo vivo. Toran tentou erguer a lança, mas o peso da fera o derrubou de costas. Kara correu instintivamente, mas Aruk a segurou. O velho sabia, um passo errado e todos seriam perdidos. Ele então lançou sua própria lança com precisão, atingindo de raspão o flanco da besta. O tigre rugiu de dor e recuou, os olhos agora fixos em Aruk. O silêncio voltou, mas carregado de ameaça. Toran, ferido, gemia na neve. Kara implorava ao avô: precisamos salvá-lo. Aruk sabia, a vida do jovem dependia de sua decisão. A rivalidade entre eles, o orgulho, nada importava diante da lição que a floresta exigia. Não se sobrevive sozinho. O velho deu um passo à frente, encarando o tigre, pronto a ser tanto caçador quanto isca. O tigre e Aruk permaneceram frente a frente. O vento cessara, como se até a floresta aguardasse o desfecho. A fera, enorme, avançava em círculos, mostrando presas que brilhavam à luz fraca do entardecer. O velho guerreiro manteve os pés firmes, a respiração compassada, como se cada instante fosse calculado. Atrás dele, Kara arrastava Toran para longe, mas o jovem, mesmo ferido, não tirava os olhos do duelo. Pela primeira vez, o orgulho dera lugar ao medo. Aruk sabia que a força bruta não venceria. A cada passo do tigre, lembrava-se das histórias antigas de caçadores que haviam perecido tentando enfrentar a fera de peito aberto. Ele não seria mais um. A floresta da resposta murmurou. E então começou a recuar lentamente, conduzindo o predador em direção ao desfiladeiro que se erguia próximo dali. Uma fenda profunda escondida sob a neve. O tigre rugiu, impaciente, e saltou. Aruk desviou no último instante, a garra rasgando sua pele e arrancando um grito abafado. O sangue manchou a neve, mas o velho manteve-se de pé. Cada vez mais fraco, ele usava a dor como guia, conduzindo a fera passo a passo. Kara observava, o coração em desespero. "Avô!" gritou, mas Aruk apenas ergueu a mão, pedindo silêncio. A caçada era dele, e apenas dele. Quando o sol tocou o horizonte, tingindo o céu de vermelho, Aruk alcançou a beira do desfiladeiro. O tigre rugiu e avançou para o golpe final. Foi nesse instante que Aruk girou a lança, apoiando-a firme no chão congelado. O salto do animal trouxe o peso contra a ponta endurecida. Um rugido estourou, a lança penetrou, e o choque fez tremer a terra. O tigre recuou, ferido, mas ainda vivo, tentando outro ataque. Com o último fôlego, Aruk avançou não como presa, mas como guerreiro. Empurrou o corpo contra a fera, guiando-a para a borda. A neve cedeu, e ambos caíram juntos alguns metros abaixo. O mundo pareceu silenciar. Kara correu, lágrimas congelando no rosto. Lá embaixo, o corpo do tigre jazia imóvel, e ao lado dele, Aruk respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em esforço. Ele havia vencido, mas a vitória tinha o peso da eternidade. O silêncio depois da queda era pesado, como se a própria floresta contivesse a respiração. Kara desceu com cuidado pela encosta, o coração em chamas. Encontrou o avô caído ao lado da fera derrotada, a neve tingida de vermelho pelos dois. Aruk abriu os olhos devagar. A dor estava lá, mas também o brilho da vitória. Ele levou a mão à de Kara e sorriu, fraco, mas cheio de paz. "Não é a força", murmurou. "É a sabedoria que mantém a chama acesa." Kara apertou seus dedos, lágrimas se misturando à neve. Toran, apoiado na lança, aproximou-se mancando. Seus olhos já não tinham arrogância, apenas respeito. Inclinou a cabeça diante do velho. "Sem você, todos estaríamos mortos." Aruk fechou os olhos, exausto, enquanto o vento soprava sobre eles. A tribo logo chegaria, guiada pelo rugido que ecoara ao longe, e encontraria alimento suficiente para atravessar o inverno. Mas mais do que carne, levariam dali uma lição. Naquela noite, ao redor do fogo, não se contaria apenas a história da fera caída.
Contar-se-ia a última caçada do guerreiro, que provou que a sabedoria pode salvar mais vidas do que qualquer lança. E assim, o legado de Aruk tornou-se eterno.